Olá, bem-vindos a mais um programa da Arte da Guerra, como sempre com o embaixador Francisco Seixas da Costa e como sempre há meio ano, vamos começar pela Palestina, sendo certo que por ali, depois de uma semana de alguma indefinição, em que basicamente alguns analistas não acreditaram, a verdade é que os Estados Unidos voltaram, apesar de Rafah, voltaram a fornecer armas a Israel. Perdão. Como é que viu mais uma semana de guerra e de indefinição na Palestina, embaixador? Bom, nós estamos ainda, digamos, à espera daquilo que muito provavelmente será a ação final que o exército israelita irá fazer na faixa de Gaza, presumivelmente na zona de Rafah, mas também tem feito outras ações em outras zonas, no sentido de eliminar o Hamas e as estruturas do Hamas, as quais dão mostras aqui ou ali de ainda terem alguma capacidade ofensiva, embora sem efeitos práticos muito concretos naquilo que é a sua capacidade de fazer danos ao inimigo, que é o exército israelita. E por isso mesmo, neste momento, estamos numa fase de atentismo, o que não significa que não devamos olhar para o outro lado da moeda, que é a continuidade e a continuação de uma situação humanitária muito trágica que continua a viver-se em Gaza, com uma dificuldade de entrada dos comboios humanitários, dificuldade essa, aliás, feita às vezes por civis israelitas, que até procuram ver essas imagens, destruir os comboios humanitários para a população palestiniana. O que tem acontecido também na Cisjordânia. Tem acontecido também na Cisjordânia, e na Cisjordânia com outros atos em termos de destruição de áreas atribuídas aos palestinos e em que os palestinos vivem e que estão a ser atacadas por parte de colonatos esses, volto a dizer, ilegais sob o ponto de vista da lei internacional. E aí a comunidade internacional tem fechado os olhos perante, digamos, a gravidade, a menor gravidade face à tragédia de Gaza. Em Gaza nós assistimos a uma atitude por parte do governo americano, digamos, inédita, que foi pela primeira vez suspender o envio de um tipo de bombas que aparentemente os Estados Unidos consideravam não só que incumpriam com a lei internacional, mas que eram utilizadas por parte dos israelitas para matar populações civis. Assim, tão simples como isso, os relatórios são americanos e neste caso, quando se vê relatórios americanos a analisar situações em Israel de forma que põem em causa o governo israelita, nós não podemos ter dúvidas, porque é a primeira vez que isto acontece. Israel continua nesta tensão com os Estados Unidos, mas vale a pena ter presente uma coisa: Israel tem o número de equipamento e de munições suficientes para fazer a guerra em Gaza, independentemente dos Estados Unidos darem ou não o material. Agora, o material que Israel tem é muito superior a isso e vai buscá-lo a outros sítios se necessário for. Por outro lado, Israel tem a garantia por parte dos Estados Unidos que o chamado Iron Dome, que é aquela cobertura de defesa aérea que tem, de defesa antiaérea que tem à volta de Jerusalém, Tel Aviv, é uma estrutura que se mantém como um compromisso dos Estados Unidos e, portanto, no essencial daquilo que é o seu território e daquilo que é a segurança das suas populações, os americanos continuam a dar as mesmas certezas. Dentro dos Estados Unidos, esta atitude e esta mudança pontual, embora momentânea por parte dos Estados Unidos, criou alguma tensão nos lobbies pró-israelitas que aí existem. Da parte do setor republicanos houve uma reação fortíssima e, portanto, o Biden, eu diria que ao tomar esta medida, que é uma medida de escândalo, em face de um escândalo, ao tomar esta medida mostrou alguma coragem, particularmente num momento eleitoral em que isto não funciona a seu favor. Embora se diga, mas há setores mais de juventude no Partido Democrático que são sensíveis a este tipo de medidas e que vivem escandalizados com este tipo de atitude dos Estados Unidos e que, mais do que isso, apoiam aquilo que são as grandes manifestações que se têm lugar em dezenas e dezenas de universidades americanas, etc. Sim, isso é verdade. Mas esse público, digamos, essa multidão, digamos, é muito minoritária
face àquilo que é o grande movimento de apoio a Israel e que está disposto a ir com Israel até ao fundo, até ao fim. Neste momento eu diria que os Estados Unidos, ao longo destes 2 anos, perderam muito da sua autoridade moral no plano internacional, e a prova evidente é nos momentos em que a Assembleia Geral das Nações Unidas vota qualquer coisa sobre esta matéria, os Estados Unidos ficam completamente isolados ao lado de Israel. Está bem, depois Palau, as Honduras, as Ilhas Marshall, etc., que são 4 ou 5 países, e portanto os Estados Unidos, claramente, esta sua aposta em Israel faz-lhes pagar um preço. Mas a América tem a força suficiente para poder pagar esse preço, digamos, sob o ponto de vista de apoio internacional. Agora, vai tendo um desgaste de natureza moral naquilo que é a sua autoridade, no sentido de impor os grandes princípios internacionais da ordem internacional. Entretanto, Ben-Gvir, uma espécie de bandoleiro que faz parte do governo de Benjamin Netanyahu, insiste que uma das formas de resolver no futuro o problema de Gaza é exatamente fazer regressar os colonatos que saíram da faixa em 2005 e que este ministro da Segurança pretende fazer regressar. Acha que vai acabar por ser isso que vai acontecer, embaixador? Não acredito, apesar de tudo, porque das duas uma, ou os Estados Unidos pretendem ajudar Israel a uma solução de saída que tenha minimamente em conta aquilo que é a posição dos Estados Árabes, para um mínimo de estabilidade. Nós sabemos que a estabilidade global é um bem que não tem condições de realização no quadro da Palestina e que temos que ir por soluções intermédias e paliativas. Mas qualquer solução implica um estatuto para Gaza diferente daquele que o António apontou, isto é, a ideia atual, essa ideia é recolonizar Gaza e colocar lá colonatos. É preciso ver que Gaza está destruída a 70%. As casas, as universidades, os hospitais, na maioria dos casos. Portanto, vai ser preciso reconstruir Gaza. A única entidade que pode reconstruir Gaza são os países árabes, que têm dinheiro. Mas mesmo a reconstrução de Gaza demorará décadas. E para isso era preciso alguma estabilidade no plano político. Essa estabilidade, naturalmente, que os países árabes não iam reconstruir Gaza para pôr lá colonatos judaicos. E, portanto, só iriam reconstruir Gaza se Gaza fosse parte de um Estado palestino ou de uma estrutura proto-Estado palestino que permitisse no futuro ter um futuro palestino em Gaza. Agora, Israel vai procurar prolongar-se em Gaza e volto a dizer, se a próxima administração americana for republicana, com Trump, provavelmente Israel encontrará nessa administração o melhor apoio para as suas posições, por mais radicais que elas sejam. Claro. Obrigado, embaixador. Cá estaremos para ver como é que tudo corre naquela zona do globo. Vamos fazer aqui o primeiro intervalo de hoje. Voltamos já de seguida com o segundo tema. Até lá.